Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós vamos estar lendo a leitura do dia 9, né? Encerrando o livro de Daniel, lendo o capítulo 11 e o capítulo 12, e lendo também a carta de Judas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar nossa leitura. Daniel, capítulo 11. Aleluia. Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender os reinos do Egito e da Síria. E o anjo continuou dizendo que vou lhe dizer a verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles terá um quarto rei, que será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza, ele será muito poderoso. Reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Depois aparecerá outro reino muito valente. O seu reinado será imenso e ele fará o que quiser. Mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será destruído e dividido em 4 partes. Os reis que vai ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um acordo, e o rei do Egito dará sua filha em casamento ao rei da Síria, para garantir paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois, aleluia, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Mas pouco depois disso, um parente dele se tornará rei e marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e o derrotará. Ele levará para o Egito as imagens dos seus deuses da Síria e objetos de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre as duas nações, mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém, ele será derrotado e voltará para a sua terra. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasar tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com seu exército e atacará os sírios, que entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados. Mas o seu poder durará pouco. Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e, após alguns anos, voltará com o seu grande exército bem armado para atacar o Egito. Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles haverá alguns homens violentos da terra de Israel. Eles se revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão derrotados. O rei da Síria virá com seu exército, construirá rampas de ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio poderão impedir o avanço das tropas sírias. O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra para lutar contra o Egito, a fim de derrotar o inimigo. Ele fará um acordo com o rei do Egito, lhe oferecerá a filha em casamento, mas não será bem-sucedido. Aí ele atacará a cidade do litoral do mar Mediterrâneo e conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro acabará com o seu orgulho e o deixará envergonhado. O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar dele. Em lugar dele reinará outro rei
que mandará um oficial para cobrar imposto, a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse reino será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordos com ele, e mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nelas fará coisas terríveis que os seus antepassados nunca fizeram. É para tirar com seus soldados as riquezas, os bens, os objetos de valor e caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo ele fará planos para atacar as fortalezas do país. Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com o seu grande exército contra o rei do Egito. Ele sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído, aleluia, pois será traído pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará vantagem, pois ainda não terão chegado o tempo certo. Depois o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a religião do povo de Israel e ficará contra eles, e ficará contra, aleluia, eles o que quiser. Depois voltará para o seu país. Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá como venceu a primeira vez. Soldados virão do oeste em navios e atacarão. Desesperado, ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez ele seguirá o conselho dos judeus, que abandonaram a sua religião. Os seus soldados profanaram o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo grande temor, porque por meio de bajulação o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram sua religião. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada ou no fogo, ou serão mandados para fora do país como prisioneiro, ou perderão todos os seus bens. Durante esse tempo de perseguição, o povo de Deus receberá ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar-se e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar ao fim, no tempo marcado por Deus. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra Deus, o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Esse reino não adorará os deuses que os seus antepassados adoravam, e nem os deuses que as mulheres preferem, nem qualquer outro Deus, pois ele acreditará que está acima de todos os deuses, mas ele adorará o Deus protetor das fortalezas, a esse Deus que os seus antepassados não conhecia. Esse rei oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e outros objetos de valor, com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estrangeiro. Aleluia. Ele defenderá as suas fortalezas e todos os que o aceitaram como rei receberão honrarias, posição de autoridades e terra. Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei da Síria e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças armadas, isto é, carros de guerras, a cavalaria e muitos navios, como
as águas de uma enchente. Os seus soldados invadirão o Egito. Ele invadirá também a terra prometida e matará milhares e milhares de pessoas, mas escaparão os povos de Edom e de Moabe e a maior parte do povo de Amon. O seu exército ocupará muitos países, nem mesmo o Egito escapará. Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos de valor, e conquistará também a Líbia e a Etiópia. Mas chegarão notícias do leste e do norte, que encherão de medo. Furioso ele sairá com seus soldados, resolvido a matar muita gente. Armará seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o Lido, monte sagrado, mas morrerá e não haverá ninguém para socorrê-lo. O momento final, capítulo 12. O anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grande dificuldade, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todo o povo de Deus que tiver os seus nomes escritos no livro de Deus. Oh, aleluia! Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Muitos terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, como com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio. Então eu vi dois anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vai acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei: Por favor, me diga como é que tudo vai acabar. E ele respondeu: Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a recompensa. Aqui nós encerramos, aleluia, o livro de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo nesse momento a carta, aleluia, de Judas, aleluia, onde Judas adverte seus leitores sobre a má influência das pessoas alheia à irmandade dos cristãos. Louvado seja o nome de Jesus. A carta de Judas tem somente um capítulo. Em nome de Jesus, vamos ler. Carta de Judas. Saudações. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Os falsos mestres. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater o favor da fé que uma vez por toda Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral.
e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conhecem tudo isso, quero lembrar que o Senhor os salvou, o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde morava. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus o está guardando para aquele grande dia que serão condenados. Lembre dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofrem o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Despreza a autoridade de Deus e insulta os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem e as coisas que eles conhecem por instinto como os animais selvagens são esta que os destrói. Ai daqueles que seguem os mesmos caminhos de Caim por causa de dinheiro. Ele se entrega ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltarão e serão destruídos. Com as suas vergonhas bebedeiras, eles estão com manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos, são como nuvens levadas pelo vento, que não fazem nenhuma chuva, são como árvores que mesmo no outono não produz nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pelas raízes e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo para as quais Deus reservou para sempre um lugar nas profunda escuridão. Foi Enoque, da sétima geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou a respeito deles. Olha, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos e vivem se gabando e bajula os outros porque são interesseiros. Aviso e conselhos. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegar os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisão, pois são dominada pelos seus desejos naturais e não tem o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continue a progredir na sua fé, que a fé mais sagrada que existe. Orem guiado pelo Espírito Santo, continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a você a vida eterna. Tenha misericórdia do que tem dúvida, salvem outros tirando-os do fogo, para com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchada pelos seus desejos pecaminosos. Oração e louvor. Deus pode evitar que vocês caiam e podem apresentá-lo sem defeito e cheio de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza e o poder e a autoridade
desses todos os tempos e agora, para sempre. Amém. Essa foi a nossa leitura do dia 9/12 de 2023. Que o Senhor possa falar ao seu coração através da sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.